todos. Se coloque de pé, por gentileza. Vamos falar com Deus, vamos orar. E vamos mostrar porque a gente veio, né? Não adianta agora você dormir na oração, chegou até a areia da praia, não vai morrer agora não. Agora é o momento de você acordar e mostrar para Deus que eu estou aqui por um motivo. Ele vai responder. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença, meu Deus, nessa madrugada. Senhor, nós temos um motivo muito claro. E não é porque nós não temos algo, meu Pai, algum compromisso, trabalho, escola, meu Deus. Nós não estamos aqui, Senhor, por um povo sem propósito. Mas, meu Pai, nós vivemos verdadeiramente com um propósito. Nós não queremos propostas na vida, meu Deus. Porque proposta, meu Pai, para dormir, viajar, Senhor, para curtir, para viver uma vida hedonista, egoísta, Senhor, nós temos muitas. O que o Senhor preparou, meu Pai, é algo tão poderoso que o Senhor só pode entregar àqueles, meu Deus, que te agrada. Aqueles, Senhor, como está na tua palavra, eu amo os que me amam. E os que me buscam na madrugada me encontrarão, porque isso aqui é um ato de amor, meu Deus. Essa é a atitude, meu Pai, que nós aprendemos. Que amor não é sentimento, é atitude. Essa é a atitude, Senhor, que te agrada. Essa é a atitude que acelera processos, que abre portas e que também fecha portas. Se a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e da mesma maneira a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. O Senhor é soberano. O Senhor, meu Pai, é onipotente, onipresente, onisciente. E nós sabemos por que estamos aqui, Senhor. E agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, esse portal aberto que nós estamos vivendo, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos e pedimos, meu Deus, que se há algum tipo, meu Pai, de espírito, Senhor, jogando setas, meu Pai, do cansaço, da preguiça, da acomodação, do descaso, setas, meu Pai, do bloqueio mental, espiritual, emocional e físico, todo demônio que se levantou, Senhor, para agora, meu Senhor, colocar canseira, colocar enfado, cansaço, meu Deus, vontade de ir embora, meu Deus, nós determinamos, meu Pai, a quebra, anulação, meu Deus, nesse momento. E que possamos receber uma graça, meu Pai, uma atenção, um favor, meu Deus, e que possamos absorver, meu Pai, cada vírgula e cada palavra que o Senhor nos liberar hoje aqui, Senhor. Eu creio nisso. Eu agradeço e peço a tua condução, a tua direção, e que não saia uma palavra, uma vírgula, meu Pai, desse altar, que não seja vir, meu Pai, que não venha do Espírito Santo. Se vir de mim, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, me deixe mudo, meu Deus, e que não me deixe falar. Mas se vir do Senhor, meu Pai, que seja com clareza, com entendimento, meu Pai, com profundidade, com poder. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Os valentes de Davi ficaram conhecidos também como poderosos de Davi. Eles eram conhecidos não somente pela sua valentia, mas pelo seu poder. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade. Nós não podemos esquecer disso. Davi não tinha os melhores, Davi tinha os refugos. Aqueles que eram os esquecidos, aqueles que só tinha problema. Adulão significa um lugar de refúgio, um esconderijo, a justiça do povo. A caverna, e quando nós vemos aqui que esse lugar
foi o pior momento da vida de Davi até então, nós entendemos muitas coisas. E a gente tem que se colocar nessa situação. Porque nesse lugar, nós temos que observar o desafio que Davi estava passando. Davi, ele não tinha segurança. Davi, ele não tinha alimento. Davi não tinha alguém para conversar. Davi, ele não tinha uma palavra, uma promessa. Ele não tinha um culto, um pastor para fazer uma visita para ele. Ele não tinha lá o celularzinho, uma Bíblia, ele não tinha um irmão para liberar uma profecia para ele, uma declaração para avivar, para motivar, para tentar ajudar de alguma forma Davi. Ele estava sem esperança de que as coisas iriam melhorar. Repita comigo, ele estava sozinho. Numa caverna escura, longe de todos e de todos, longe de tudo e de todos que ele amava. Mas ele não estava longe de um homem, de um ser, que era Deus. Quando nós vemos e lemos aqui a oração de Davi, essa oração que ele realizou no Salmo 142, é uma oração que anda muito falada. Né? Nós conhecemos o que Davi passou, mas você não sabe exatamente como ele orou. Em Salmo 142 nos mostra que nesse momento, é o momento que ele estava nessa caverna, orando e clamando. Eu vou ler a oração que Davi fez. Eu clamo a Deus, ó Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, ele sabe o que eu devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que eu desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Dá para entender por que Davi foi Davi com essa oração. Dá para entender por que Davi chegou onde chegou. Ele tinha se colocado no mais baixo nível. O nível do servo, do arrependido, do pequeno, daquele insignificante, daquele que sabia que só Deus para tirar ele dessa situação. Davi, ele não orou para um gerente de banco aceitar a sua aprovação no banco. Ele não orou para um médico criar uma nova vacina, um novo medicamento. Davi, ele não orou para que essa pessoa que aluga seu apartamento, que ele aluga a sua casa, venha baixar o aluguel. Davi, ele não teve uma oração dependendo totalmente do homem. Ele não ouviu o homem, ele não pensou no homem, ele não estava nem aí o que estava acontecendo lá fora. Ele só sabia que somente Deus podia tirar ele dali. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Eu tenho certeza que muitos estão nessa situação. Eu tenho certeza que muitos estão entrando nesse propósito como a última saída, a última porta, a última chave, o último remédio. É a última gota de misericórdia da sua vida. E Deus não precisa de duas. Você não precisa de duas chaves, de duas portas, de duas chances. Você precisa de uma. Se você entrou, se você abraçou e você está nessa situação, porque o desafio que ele estava envolvido, a gente vê que Davi foi levado a um ponto que
em que Deus pôde começar realmente a moldar e fazer o uso de Davi. O ponto de mais baixo, o ponto que não há onde correr, o ponto que não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Deus, Ele quer que nós sejamos limpos, desintoxicados de nós mesmos. Você não vai chegar em nenhum lugar se ainda você tiver uma porta, uma pessoa para correr. Se ainda você tiver um medicamento para tomar. Você só vai começar o melhor tempo da tua vida quando você reconhecer que o Senhor escuta meu grito pedindo socorro, pois estou caindo, salve-me dos meus inimigos. Livra-me do sofrimento e eu te louvarei, porque tu tens sido bom para mim. Aquilo era uma atitude que talvez você podia falar se realmente Deus estava sendo bom para ele. Aqui você ouve uma oração de quem é grato, não pelo aquilo que não tem, por aquilo que tem. Ele estava vivo ainda, ele tinha saúde e ele tinha Deus. Se você entende que não é o que você tem, o que você possui, o tamanho da tua conta bancária, não é os seus bens, que é quem você é você realmente entender o Deus que você tem. É você entender que se eu cheguei nessa posição é porque Deus quer me elevar e mostrar que somente Ele, só foi possível com Ele. Não tinha como, de nenhuma maneira, eu sair de lá. Quando Deus nos reduz a nada, é para nos redirecionar e não para nos matar. A perspectiva humana é, você perdeu isso, aquilo, você causou, você destruiu, você não é nada, ninguém se importa com você. A perspectiva humana é olhar para o homem. E muitos chegam numa situação como essa e usa a expressão: por que você não acaba com a sua vida? No livro de Jó 2:7, nós vemos isso. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Esse momento de Jó, pode colocar no 8, é o momento que não tinha mais nenhum animal, não tinha mais casa, não tinha mais servo, não tinha mais filhos. Sabe o que tinha? Jó sentou-se no monte de cinzas. É só isso que Jó tinha. Quando você pega madeira, uma madeira bonita, vistosa, quando você pega aqueles marceneiros, né, que criam aquelas imagens lindas, e você joga fogo naquela madeira, no final das contas, o que sobra? Somente cinzas, somente entulho. Tudo que Jó tinha foi se transformado em cinza. Jó se sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. É só isso que tinha para Jó. Davi, só faltou a lepra, porque não tinha mais nada também. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Porque, infelizmente, a maturidade de muitos crentes, eu não vou dizer cristão, porque cristão é pequenos cristos, mas a maturidade de muitos crentes tem essa linguagem. Sempre está pronto para isso. Quando eu perco algo, você vai continuar indo na igreja? Quando o carro dá problema, você vai continuar indo na igreja? Quando a bispa teve o filho com o braço arrancado, todos viraram e falaram que ela estava em pecado, estava no erro. Deus estava castigando ela. Sempre vai ter um com esse tipo de frase. Sempre vai ter uma mulher de Jó e também de Ló. Mas aqui, você ainda continua sendo bom?
Amaldiçoe-se Deus e morra. E muitas vezes o amaldiçoar é só você parar de cultuar. É só você tirar o pé. Nós vemos que, quando você pega a passagem que aquele menino é endemoniado, nós vemos que o pai, ele levou aos discípulos, e ele mesmo disse, eles não puderam fazer nada. Mas quando naquele momento, aquele espírito imundo que estava sobre aquela criança viu Jesus, a Bíblia é muito clara quando usa a palavra viu. Por quê? Porque esse demônio não viu os discípulos. Mas quando viu Jesus, ele se contorceu, ele começou a espumar pela boca, ele foi jogado na água e nos fogo até matar. Parece que a situação, quando a gente chega perto, parece que piora. Muitos vão começar esse propósito, as coisas vão ficar mais difíceis. Isso é comum. Isso não é normal, isso é comum. Coisas que pareciam vencidas vão voltar. Situações que não eram para acontecer vão acontecer. Brigas que não acontecer, pode sim acontecer. Porque quando nós levamos uma situação, um problema que estava a vida inteira pegando esse menino a Jesus, porque não estava levando a outro lugar, não estava levando ao médico, não estava levando a outra pessoa que não resolvia, estava levando a Jesus. E quando você leva isso a Jesus, só piora inicialmente. Isso mostra que a situação piorou. Mas o ponto que Deus nos ensina é o que é? É o ponto da persistência. Até quando? Até onde você vai aguentar? Até onde você vai aguentar ficar nas madrugadas toda quarta-feira? Até onde você vai aguentar fazer? Porque a primeira semana pode ser fácil. E a segunda? E a terceira? E a última semana de dezembro? O que vai sobrar? Se você não tiver isso dentro de você, isso acaba, esse combustível acaba. Se a tua motivação é no oba-oba, se você começou o propósito sem saber por que começou, se você ainda não conhece esse Deus, situações virão para você conhecer esse Deus. Situações virão que não somente você pode estar caindo e sentando em cinzas, como também pessoas que vão estar te motivando a parar. 10. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Isso é uma pessoa madura falando. É uma pessoa que, se eu estou doente, obrigado, Deus. E se eu estou curado, obrigado, Deus, porque Ele continua sendo Deus, na doença ou na cura. Na miséria ou na prosperidade, Ele continua sendo Deus, Ele não muda. O problema não é o meu problema. Situações que vêm para me fazer romper não é um problema na minha vida. Se uma lepra chega na tua vida, pergunta a Deus, o que está faltando? O que está acontecendo? E se não estiver acontecendo nada, vai agradecer do mesmo jeito, porque Deus, Ele é bom o tempo todo. Isso está mostrando, a Bíblia nos mostra isso. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo e a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Mas Deus diz, você está na caverna, mas isso não significa que é o fim. Eu sempre penso que se você foi demitido, então você está disponível para Deus abrir uma porta para você ganhar 10 vezes mais. O problema não é um problema, mas sim tudo se cria uma oportunidade. Eu acredito que ninguém cresce numa festa de aniversário, num carnaval, numa viagem para Disney, mas todo mundo rompe numa sala de espera de um hospital, numa calçada esperando ser chamado para fazer uma entrevista de emprego. Quando você abre aquele armário teu e não tem nada para comer, todo mundo vai crescer no momento de dificuldade. Não há ninguém. E se o momento da dificuldade é me apresentado, eu tenho que agradecer, sabe por quê? Porque se eu não aprendo por exemplos, se eu não aprendo pela Bíblia,
Se eu não aprendo pelo aquilo que eu ouço, pelo aquilo que eu vejo, pelo aquilo que eu estou presenciando, pelo aquilo que eu li, Deus ele vai criar um professor chamado professor da dor. O professor da dor, ele vai te levar aos piores lugares para você aprender. Porque para muitos, somente através da dor que você aprende. Somente através da fome que você valoriza. Somente através da perda que você começa a enxergar as coisas. A gente viu isso com muita clareza quando nós fomos proibidos de pregar, a igreja fechada. As pessoas, tinha muitos aqui, não valorizavam, vinha quando queria, tinha domingo que vinha, tinha domingo que não vinha. E depois que foi fechada, começou o desespero. Ah, mas deixa a gente entrar quietinho, deixa a gente ficar, Não resolveu nada. Porque quando você perde, você vai querer. Nós temos que reinar em vida. O que adianta você fazer uma homenagem para um morto? O que adianta a gente ver todo dia artistas morrendo e vivendo homenagem, não sei o que mais? O que adianta fazer, entregar, acender uma vela e uma rosa para um morto? O que adianta agora você sentir saudade da sua mãe, do seu pai que partiu, que quando era vivo você não fazia? Aquela esposa que você não valorizou, aquele filho que você não cuidou? O que adianta você agora chorar o leite derramado por aquele emprego que você não valorizou? Não adianta você acender vela e querer viver do passado, glórias do passado. Todos que... Nós realizamos um trabalho no sábado e aqueles que participaram falaram que nunca viveu aquilo. Muitos. Abraçaram, muitos ficaram muito contentes de ter vivido aquele trabalho. Muitos foram um divisor de águas. Mas domingo, ou melhor, quando eu cheguei no próprio sábado, eu cheguei em casa, viajei, peguei meu celular, botei numa palavra que eu queria ouvir e falei assim para a Jéssica, aquilo já não vale mais nada. Agora, o que vai ter meu próximo? O que eu vou fazer agora no domingo? Qual vai ser o próximo trabalho, o próximo culto? O que Deus vai me usar agora? Porque aquilo já foi. Aquilo não vale mais de nada. Bicho, está querendo dizer que aquilo não foi importante? Muito pelo contrário, foi muito importante. Mas eu não posso viver pela unção que eu recebi no culto da meia-noite. Eu vou usar a unção que eu recebi para o culto das 3. Eu não vou trabalhar com o meu pãozinho, o meu vinho, a minha ceia que eu comi e me alimentei e me avivei de 2 meses atrás. Eu pego aquela de ontem. A nuvem que passou. Não adianta você botar vinho novo em odre velho, ele vai arrebentar. Não adianta você ouvir, leva Isaac para o Moriá. Lá em cima você não ouve mais e você está matando seus Isaacos. Aquilo não vale mais. O que vale é a partir de agora. Deus ele nos leva a um ponto, muitas pessoas chegam a um ponto dele te dar a oportunidade de você virar 180 graus e começar uma reviravolta. Eu vejo que hoje Deus ele está abrindo a oportunidade de um novo começo. É exatamente isso que Deus fez com Davi, é exatamente isso que ele vai fazer com você. O novo começo iniciou. Nós temos um começo. Para muitos o ano nem começou ainda. Para muitos o ano não foi nem contado. Muitos esqueceram os 11 meses. E Deus está falando, você vai valorizar agora? Essa vai ser a última, porque tudo que eu vejo eu tenho que ver como a última oportunidade da minha vida. Se eu ver isso que amanhã tem outro culto, eu serei um derrotado para o resto da vida. Se eu não pegar esse culto, esse mover, essa unção, esse discernimento, essa revelação e pegar como a minha vida, como se fosse uma boia em alto mar, eu vou me afogar. É fato. Esses homens aqui estavam sob a liderança, esses 400 homens estavam sob a liderança de Davi. Observe como eles chegaram na caverna de Adulão.
Aqui nós vemos 3 grupos. O que estava em dificuldade, os endividados e os amargurados de espírito. E eu dei uma aprofundada em cada grupo aqui. Todos os que se achavam em aperto, todos que se achavam em dificuldade, o primeiro grupo, se juntaram a ele. O termo hebreu aqui significa apenas em aperto, dificuldade em aperto. Isso quer dizer sobre pressão e debaixo de estresse. Havia ali então centenas de pessoas pressionadas. Em dificuldade, quer dizer, centenas de pessoas pressionadas sobre muita pressão, sobre muito estresse. Agora a gente vai para o segundo grupo. Todo homem endividado foi para lá, e o termo hebraico para isso é nashaf, que significa tomar dinheiro emprestado a juros. Ter vários credores, aquelas eram então pessoas que não tinham condições de pagar as suas contas. Então aqui nós temos situações financeiras. Situações de o endividamento, uma humilhação. Pessoas que não conseguiam pagar os seus compromissos. Terceiro grupo. Ali estavam todos os amargurados de espírito. Ainda no idioma hebraico, fala de nepesh, que significa estar com a alma atormentada. Receber maus tratos. Esse grupo também compareceu, e significa que naquela época estavam sofrendo muito sobre o reinado de Saul. Então, não tinha ninguém bem, todos aqui eram derrotados, estavam derrotados até então, e agora estavam sob a liderança de Davi. Os marginalizados foram para um lugar onde Davi se refugiou, para fugir de Saul, aquele que queria matar, destruir Davi. Em Adulão acontece a reconciliação com toda a família, e foram a um lugar que nós vemos ali, né, como diz a palavra, era um acolhimento de pessoas que não tinham futuro. Então, ali aonde toda a família de Davi, ela se juntou novamente, aquele momento de dificuldade, onde ele não tinha nada para oferecer, é onde mais as pessoas estavam à procura de Davi. Ele não tinha nada a oferecer. A família dele não valorizava Davi, mas todos foram para lá. Os endividados, os amargurados, os oprimidos, os pressionados, os cheios de estresse, foram para lá também. O que um homem desse podia oferecer? O que você pode oferecer a um povo que muitas vezes está pior que você? Muitas vezes está em pior dificuldade que você. Onde parecia ser o fim, foi o começo de um novo tempo. E o lugar de refúgio foi o recomeço. Debaixo da liderança de Davi, esses homens foram totalmente transformados. Eu vejo o poder de Deus tão grande aqui, que nós vemos que aonde não havia nada, começou a haver tudo. Muitas vezes a gente está nessa situação. Eu não tenho para oferecer a ninguém. Eu não tenho nem para mim. Davi não tinha nem para ele. Mas ele colocou a vida dele nas mãos de Deus. Ele não deu nenhuma opção para Deus. Ele não procurou nenhuma saída. Ele se colocou no mais baixo nível. E dessa forma Deus pôde trabalhar com Davi. Se não tivesse diminuído, se ele não tivesse naquela posição, Deus não poderia fazer Davi se tornar Davi. E aqui só mostra que é Deus que traz o povo. É Deus que vai trazer os seus clientes.
É Deus que vai te oferecer uma porta aberta. É Deus que vai te elevar e te levantar. Ele que vai te sustentar. Eu falei ainda no culto jovem que nós fizemos as 2 semanas atrás, no sábado, 3 semanas atrás, no sábado. Algo muito interessante, que aqueles soldados, os soldados que foram até Davi, eles foram alimentados durante 3 dias, e não foi por Davi, foi pela família deles. Porque até para eu servir a Deus, para eu entrar nesse propósito e me tornar parte desse projeto, eu vou ter que levar minha própria comida. Eu vou ter que fazer o meu... me sustentar. Porque isso aqui é uma honra. E se eu não vejo como honra isso, eu nunca vou viver honras maiores na minha vida. Davi teve que descer derrotado até o fundo do poço. E quando não havia outro meio, ele estava lá, na última categoria, no fundo do poço, onde não tinha nem água. A única saída para Davi era olhar para cima. Quando ele levantou os olhos, Deus estava lá, levando aquele grupo desconhecido a ele. E aos poucos, aqueles homens que eram os covardes, os endividados, agora se transformaram em corajosos. Homens corajosos. Esse é o ponto que muitos chegam, e por as suas próprias escolhas. E nós precisamos tomar decisões de não voltar para trás e aceitar a situação presente. Se eu me tornei e sou um mentiroso, eu tenho que assumir que eu sou mentiroso. Se eu sou endividado, eu tenho que assumir que eu sou endividado. Se eu sou um arrogante, um orgulhoso, eu tenho que assumir que eu sou arrogante e orgulhoso. Se eu acho que eu não preciso de ninguém, eu tenho que mostrar para Deus que eu preciso. Se eu sou imoral, eu tenho que assumir que eu sou imoral. Eu tenho que trazer à luz os meus defeitos, porque quando trazido à luz, Deus trabalha. Se eu não trago à luz, você nunca vai viver a luz. Você vai ficar escondido nas trevas, achando que você é o espiritual, que você fala e acontece, que você tem o poder de Deus na tua mão. Mas o final da história qual é? Frutos da árvore. A sua árvore está dando frutos. Você pode falar que tem uma árvore muito bonita, mas eu quero saber se seus frutos são gostosos. Você pode falar que você tem um grande pomar, mas quando você come aquele fruto, ele é amargo. Porque trazer frutos, até coisa ruim também traz frutos. Tem muita... aí quando você procura, muitas plantinhas que dão frutinhos venenosos também. Agora, esses homens teve que reconhecer os seus problemas antes de ser elevado a valentes e poderosos de Davi. Se tivesse de ser uma caverna, que fosse. Que seja o quê? Que eu seja grato por essa caverna. Quem jamais teria imaginado que o próximo rei de Israel estaria treinando suas tropas dentro de uma caverna escura? Davi ele tornou uma espécie, como eu gosto de chamar, uma espécie de Robin Hood. Que na sua floresta de Sherwood, que a sua floresta era o deserto da Judéia. E com as suas montanhas e cavernas, ele estava lá, liderando aquele povo. Era o povo que estava levando a mensagem de Cristo. É onde ninguém queria, Deus estava podendo usar esse povo. O impossível estava acontecendo ali. É interessante que ele comandou ali um bando de malfeitores, né? Gente que não honrava com seus compromissos, porque Deus queria que ele se tornasse um rei dissidente. Israel jamais veria um rei como Davi. Quando você pega a palavra dissidente, que discorde ou diverge de algo, que se separa de um grupo por divergência de opiniões, princípios, comportamentos ou doutrina.
No livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 15, diz: certa vez Davi estava na rocha junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, porque isso existe. Você pode estar aqui, mas você é o grupo de elite. Eu acredito que aqueles que estão dando mais a Deus, torcendo a tua carne, tanto nas madrugadas, é um grupo que quer se tornar um grupo de elite. Desceram para encontrá-lo em Adulão. O famoso e poderoso grupo de Davi estava ali, totalmente ligado a esse lugar. E quando vemos que aqui a humilhação se transformou em honra, e esse lugar foi o lugar que aquela liderança, que parecia que não funcionava, começou a funcionar, nós vemos nitidamente que Jesus é a nossa caverna de Adulão. O nosso refúgio seguro, a nossa rocha, o nosso lugar de transformação. A caverna de Adulão é um lugar que não é um problema para nós. Você não pode ver a caverna como uma situação, um problema que veio para te humilhar, para te fazer cair. Porque se eu entendo e acredito que Deus me coloca no lugar onde Ele quer, na hora que Ele quer e com as pessoas que Ele quer, eu tenho que agradecer. Porque aqueles sem futuros, aquele povo sem futuro, através desse povo sem futuro se tornaram um grupo de elite. Através dessa graça, desse favor, dessa unção, aqueles que pareciam impossível ser alguém na vida, como a gente lê a história de Jabes, né? Aquele que foi denominado um causador de dores, Jabes, um causador de dores, um gerador de sofrimento. A Bíblia começa dizendo, ele foi o mais ilustre dos seus irmãos e ele era o mais respeitado da sua tribo. Está lá, na versão King James. Ele era o mais respeitado da tua tribo. Porque as coisas podem vir a nós. Você pode ser denominado uma vida inteira que você é o feio, você é o careta, você é o desempregado, o burro, aquele que não entende nada, aquele que não frutifica, aquilo que tudo na tua mão dá errado, aquilo que você não consegue passar um mês com dinheiro, vive procurando. Eu lembro de pessoas que acabou de se curar de uma doença, ela voltava no hospital depois para procurar outra. Sempre procurando uma doença nova. Não confiava em Deus, mas vivia procurando. E aquele que procura, acha. A caverna de Adulão agora se tornou a caverna dos valentes, de um grupo de elite. Em 2 Samuel ainda diz, 2 Samuel 23:8, são estes os nomes dos valentes de Davi. José Bazebed, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Você imagina um homem com esse poder, a sua lança contra 800 homens e matou de uma vez só. Isso é algo sobrenatural, é algo que não acontece. Você imagina você, tá fazendo um curso, tá prestando uma prova, quer ser o quê? Entrar ser um servidor público, quer entrar numa faculdade e você ser o melhor? Tá entre os 3, entre os 2, de 10 mil, de 15 mil. É isso que a lança faz. É o poder que Deus te dá de quando você faz a sua parte e Ele faz a dele. É um casamento. Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Confie em Deus. Agradeça por onde você foi colocado. E agora agarre todas as oportunidades e seja grato, porque Deus é bom. Como na King James diz aqui, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. José, Bazebed,
o Taquemonita, este foi o líder conhecido do grupo dos 3, e armado apenas de uma lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. No 9, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus a lhe reunir na batalha. Quando os filhos de Israel já se havia retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram a Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também Abissai, 18, irmão de Joabe, filho de Jerua, era chefe de 30, estes empunhava a lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha um nome entre os 3, ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles, contudo não chegou aos primeiros 3. Também Banaia, filho de Joiada, era um homem valente de Cabizel, e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nele matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem também de grande estatura. Egípcio trazia na mão uma lança, mas Benai atacou com um cajado, arrancou a lança na mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre sua guarda. Também são chamados dos 30, os valentes. E a expressão 30, nós vemos aqui homens poderosos. Aqui nós temos que entender algo muito claro. Da onde eles saíram, da caverna da onde se encontraram, da situação financeira, da saúde, das pressões que estavam, para onde chegou. Isso é impossível sem a graça e o favor de Deus. Deus, ele quer homens corajosos, mulheres corajosas. A Bíblia é muito clara. Esse termo hebraico, por sua vez, deriva do significado de ser forte, ser superior, prevalecer sobre. Aqui nós vemos que os valentes de Davi estavam constantemente envolvidos em situações perigosas, em batalhas que pareciam impossíveis. Pois havia algo que há em nós, que é chamado o quê? A graça. A graça estava perto deles, estava ao lado deles. O poder de Deus estava sobre eles, ao lado deles. A graça é a capacitação de Deus. Ela nos capacita a viver como Jesus Cristo viveu. E ter o mesmo poder. Mas hoje nós temos o poder da graça dentro de nós. O reino está em nós. E nós podemos fazer coisas maiores. Isso é pequeno. Isso é pequeno perto do que Deus, ele nos entregou. Homens corajosos e guerreiros, que eles não se intimidavam por nada. Eles se ocupavam de tarefas que defendiam o propósito de Davi. E eles cuidavam daquilo que era de Deus. Se eu estiver no propósito que Deus me colocou, Ele vai me dar uma graça, um favor, para eu seguir esse propósito e ser o melhor. Se eu decidir honrar a casa de Deus, se eu decidir abraçar, eu ser um Eliaquim, abraçar o quê? Conta de telefone, aluguel, sei lá o quê. Ajudar em ser, Deus, ele vai me honrar. Porque eu faço parte do propósito dele. Esses homens não teriam esse poder de uma só lança matar 800 homens. O filho de Joiada matou aquele egípcio. Ter o poder de fazer o quê? Descer numa cova e matar um leão. Aquele poder que parece impossível. E você pode pegar e fazer a comparação com Sansão. Porque o poder sobre Sansão estava sobre ele. Esse poder está sobre nós.
São homens que já estavam acostumados com a guerra, já estavam acostumados em fazer proezas, já estavam acostumados de romper, de pegar desafios maiores, não tinham medo, mas eles tinham fome, porque eles sabiam que Deus estava com eles. Pega essa situação de cada um deles e coloca na tua vida. Qual é teu gigante de 800? Qual é aquela situação que é impossível? Aquilo que você chegou, ficou naquele último patamar, você está lá no térreo, no lugar que parece que é um lugar de humilhação, mas é um lugar de recomeço. O que eu vou aprender ali? O que eu vou viver naquele momento? O que essa caverna de Adulão, esse refúgio que é Jesus, vai trabalhar comigo? Como eu vou sair mais transformado? Porque se você pega essa palavra como somente uma informação, você está vivendo uma religião. Agora, se você pega essa palavra como uma palavra de mudança, você vai viver uma transformação. A forma que eu enxergo e a forma que eu estou ouvindo vai direcionar todo o meu propósito, toda a minha vida. Eu não posso estar numa madrugada e achar que só mais uma mensagem, mais uma palavra. Aqueles que estavam em número sempre reduzido fizeram muito mais. Aqui nós vemos que esses 30, eles indicavam um padrão de excelência e cada um representava um padrão. Um padrão que Deus nos exige ser elevado. Às vezes você está lá fazendo coisas grandes e se perdendo nas raposinhas, nas coisas pequenininhas, nas coisas que não parece que é grande. Aquele momento que eu estou em casa e fico perdendo tempo, horas no celular. Aquele momento que ao invés de eu rejeitar, eu estou ouvindo fofoca. Aquele momento que eu tenho que dar um não, um basta naquele vício e colocar minha casa em ordem. Eu estou deixando porque eu tenho medo de rejeição, que meu filho, minha filha, a minha família vai querer bater de frente comigo. Eu tenho que querer ficar bem com Deus. Porque Davi quis ficar bem com Deus. E Deus, quando fica bem com você, você se torna o maior rei de Israel. Quando Deus está contigo, ninguém é contra você. Os inimigos podem armar tudo. Problema, boleto pode chegar. Deus vai fazer. Envia cliente que paga. É interessante que tinha pessoas que me ajudavam muito nos trabalhos sociais. E aí eu vi que a situação estava ali desandando. Eles não estavam ouvindo mais a palavra, estava de uma forma totalmente irresponsável, eu tive que falar, tive que mexer nas circunstâncias, não podia, e eles pararam de me ajudar. Deus levantou um outro que me ajudou 5, 6, 8 vezes mais. Se eu não mexo, eu sou um omisso, um incrédulo, que eu vou ficar na mão de ímpio. É como uma pessoa sem fé, você está se prostituindo por um trabalho. Ou você pula e sai desse barco, sai dessa realidade e começa a andar sobre as águas. Ou você vai ficar o resto da vida olhando os outros saindo do barco, andando sobre as águas, vivendo milagres poderosos, indo até Jesus, fazendo e vivendo o sobrenatural, e você é lá, olhando e observando os outros. Nós não podemos mais estar nessa situação. Ou eu decido estar na mão de Deus, ou você vai estar na mão do diabo. Não tem duas escolhas. Deus, ele nos dá a oportunidade de nós estarmos entre os três. Esses três, como nós lemos aqui. Esses três que foram um dos maiores guerreiros que esse mundo já viu. Nada nas Escrituras está por acaso. E aqui nós vemos que o Espírito Santo deixou esse registro nas Escrituras porque certamente havia um proveito. Seria aproveitado por nós. Deus, ele está em busca de novos Davis. Deus, ele está à procura de pessoas que vão agradecer por estar na caverna de Adulão, porque sabe que está lá, porque Deus permitiu. Isso é amor. A disciplina de Deus é amor. É isso que Deus quer de nós.
é que nós nos colocamos nas mãos dele e que ele faça o molde. E que ele faça como aquele jarro de barro, que ele vai modificando com as suas mãos. Se ele quer maior, ele vai esticar. Se ele quer menor, ele vai diminuir. Se ele quer mais rápido, se ele quer mais curto, se ele quer mais fino, ele quer mais grosso, ele quer mais forte, ele quer mais fraco, ele vai fazer. Porque se eu acabar numa situação de me coçar com um caco de telha, sentado nas cinzas que um dia não foi cinzas, eu tenho que agradecer, porque se eu tive o Deus que me deu bênção, eu tenho que agradecer também pelas desgraças. Deus, ele não tem um propósito de nos colocar no chão, nos pisar, mas ele tem um propósito de nos disciplinar. Ele tem um propósito de nos colocar no projeto dele. Davi, ele viveu coisas grandes até um patamar, mas ele precisou de um rompimento. E para Davi romper, ele não romperia de outra maneira. 2 anos atrás, né, quando começou esse processo, nós fechamos tudo, né? Fomos obrigados a fechar. Começou esse processo do culto todo dia. Você lembra, né? A gente pregava 8 vezes ao dia, né? Era 7 inicialmente, depois começou a 8. E eu ainda estava naquelas inseguranças de pregar, né? Falava dali, falava daqui, tinha aquele medo, travava, ia no banheiro antes de subir no altar. E quando a coisa começou, eu tinha que pregar todo dia. Chova canivete, todo dia, 3 da tarde eu tinha que estar aqui. E você não tem ideia do rompimento que houve na minha vida. No momento de mais medo, mais pressão, as coisas andou. Nos momentos mais difíceis, nós realizamos os maiores trabalhos. Nos momentos mais complicados, nós entregamos mais cestas, mais orações, mais curas. Eu lembro de uma situação que eu tive que mexer em algumas pessoas, mexer em pessoas que não queriam trabalhos, não respeitavam. E a partir do momento que eu mexi naquele mês, tirei várias pessoas, tive que mexer em várias situações, em torno de uns 30, 40 pessoas. No outro trabalho meu, tinha 40 pessoas a mais, novas. O impossível sempre vai se tornar uma palavra. Aquilo era o momento em que você podia, se você não estiver em Deus, era o momento que você era o arrogante, era o orgulhoso. Agora Deus mandou 40 pessoas, 40 e poucas pessoas. Num treinamento de uma quinta-feira chuvosa, deu 123 pessoas, eu lembro disso. As coisas acontecem, mas vai acontecer se você fazer a sua parte. Vai mexer? Vai mexer na circunstância. Ore a Deus, bota na mão dele e ele vai fazer. Nós não temos que ter medo de cavernas. Nós não temos medo de escuridão, porque aquela caverna era escura, úmida, devia ser, provavelmente. Mas se eu estou num lugar escuro, num lugar úmido, num lugar de difícil acesso, eu me torno o caminho. Na escuridão, eu sou a luz. Nas situações, eu me torno a solução. Se eu estou no meio de doentes, eu me torno a cura. Se há miséria ao meu redor, eu começo a transbordar e a prosperidade reina. Eu me torno o instrumento de transformação para todos os endividados, amargurados, doentes. É através de mim, porque Deus te escolheu. Deus escolheu a nós para nos tornarmos e entrar nesse padrão. O padrão dos 3. O padrão da excelência. O padrão de realmente se tornar um dos valentes. Uns valentes de Davi, matadores de gigantes. Eu acredito que Deus está fazendo coisas grandes na nossa vida e começou não agora, mas agora que é o momento dele despejar. Eu não acredito que esse é o momento de plantio.
Eu acredito que esse aqui é o momento da entrega. E Deus ele só vai entregar aquele que já encheu o copo todo. Para você transbordar, só basta uma gota. Isso aqui é a única gota que precisava para a gente começar a receber muitas outras coisas. Há um transbordar. Se você plantou o ano todo, não ache que você vai precisar plantar. Você está fazendo? Não. Você está acelerando, está chamando a atenção de Deus aqui. Agora, aquela pessoa que não plantou o ano todo vai receber o quê? Provavelmente em 2022 ou 2023, não sei. Agora, se nós estamos aqui orando, entregando, aproveitando, agradecendo, por que eu vou ser tratado igual aquele que está lá dormindo? Eu não estou julgando quem está dormindo, mas a balança tem que pesar mais para esse lado. A balança do justo tem que ser mais pesada. Aquele que faz mais recebe mais. Eu acredito nisso. Eu acredito que isso é o momento da entrega. Nós vamos receber muitas coisas a partir do momento que eu entender. Se eu estou na caverna de Adulão, pode preparar. Porque daqui é para cima, não é para baixo mais. Deus já me colocou no lugar. Se você aceitou ser moldado, você foi lapidado, agora é o momento de crescer. Se você aceitou aquele momento de sentar nas cinzas, agora é o momento de você se tornar 2 vezes o homem mais rico do Oriente. O homem mais próximo, um homem mais próspero, o homem mais feliz, uma liderança forte. Eu acredito que nós, antes de liderarmos alguém, nós temos que liderar nós mesmos. Ter o autogoverno, o autocontrole, o domínio próprio. E nada pode nos interferir desse projeto. Eu sempre falo que se eu faço uma dieta e eu não consigo ter o domínio sobre uma bolacha, por que você acha que Deus vai me entregar coisa maior? Se uma bolacha tem um poder sobre mim, se uma Nutella, um brigadeiro. Bispo, está falando mal do doce? Claro que não. Você pode enfiar a cara no doce quando você quiser. Agora, o meu ponto é o seguinte. Se eu tenho um foco e um propósito, eu tenho que perder 10 quilos. Eu não vou perder 10 quilos em 30 dias se eu continuar enchendo a cara de pudim de refrigerante. Eu tenho que entender que é um momento de guerra. E guerra, a gente sabe que muitas vezes nós dormimos pouco, comemos menos, oramos mais, jejuamos mais e também, no final, recebemos mais. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Essa aqui é a oportunidade, a nossa, esse é o nosso presente. Vamos falar com Deus. Coloque a situação. O que você quer realmente viver nessa quinta-feira? O que você precisa para hoje, para agora? Qual é a porta que precisa ser aberta nesse momento? Que juiz que precisa mudar a cabeça? Que esposa, marido, situação? Que diagnóstico precisa ser derrubado hoje? Qual o cliente que você precisa que ele venha? Qual é o salário que você precisa que seja depositado na tua conta hoje? Eu não sei o que você está passando hoje. Mas eu sei que se você fazer a oração de Davi, você reconhecer quem é Deus e quem Ele é na sua vida, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, meu Deus, estamos aqui, Senhor, nessa madrugada e agradecemos, meu Pai, essa oportunidade. Agradecemos, meu Pai, pelo esse portal, esse favor, essa graça, essa mensagem. Meu Deus, obrigado pela palavra vinda do Espírito Santo, meu Deus, a todos nós. Obrigado, meu Pai, por essa mensagem. Meu Deus, eu oro, meu Pai, para cada um que está aqui, cada um que está acompanhando pela internet nesse momento.
Meu Deus, cada um que está nesse momento apresentando, meu Pai, esse processo judicial, esse diagnóstico médico, essa carteira de trabalho, passaporte, peça de roupa, meu Pai, esse alimento, essa situação que parece impossível, meu Deus. Meu Pai, eu consagro, Senhor, essa pessoa primeiramente, meu Deus, e determino, meu Pai, que a partir, meu Pai, desse momento, do que ela está entregando para o Senhor, que o Senhor começa a favorecer, que cabeça de juiz seja alterada, que clientes, meu Pai, que pararam, retornem, que situações, meu Pai, que parecia, meu Deus, que não havia solução, meu Pai, que o Senhor crie, meu Pai, um meio, abre uma porta, entregue, meu Pai, uma saída. Meu Deus, eu determino um favor, uma inteligência, uma sabedoria, meu Deus, uma graça. Eu determino, meu Pai, que essa pessoa será a maior. Senhor, será a maior. Ela vai reinar em vida. Ela vai ser a melhor na área dela. Não haverá concorrentes. Não haverá concorrentes, meu Deus. Eu determino nesse momento, meu Deus, um poder de venda, um poder de persuasão, de influência, de motivação, um poder da excelência. Meu Pai, que essa pessoa se torna a melhor na sua área, meu Deus, que quando se ouvir falar nesse setor, meu Pai, nessa profissão, que se torne, meu Pai, unanimidade o nome dessa pessoa, Senhor, o nome de excelência, o nome, meu Pai, do vencedor, da vencedora, meu Deus, que essa porta seja aberta, meu Deus, que esse salário seja duplicado, triplicado, que meu Pai, que os benefícios sejam entregues, que esse casamento seja restaurado, meu Pai, que onde não havia, meu Deus, respeito, que aonde não havia admiração, aonde não havia comprometimento, que agora haja. Meu Pai, muda a cabeça desse marido, dessa esposa, muda a linguagem, muda a visão, muda o comprometimento. Meu Deus, que eles se incomodem, Senhor, de permanecer do jeito que está, que ele se incomode, meu Pai, de não entrar no propósito, que ele se incomode, meu Deus, de se tornar a mesma pessoa que dá aquilo que sobra, meu Deus, que cada vez, meu Pai, cada passo que essa pessoa dá, ela venha criar um rompimento para sua casa, e que todo esse padrão seja elevado, o padrão de excelência venha reinar nessa casa, que esses filhos, meu Pai, sejam excelentes, campeões, meu Deus, que essa casa seja um exemplo de paz, harmonia, respeito, domínio próprio, gratidão, meu Deus, que essa empresa, meu Pai, ela se torne referência, e que os funcionários que estiverem lá sejam os mais capacitados. Capacita os funcionários, capacita as lideranças, capacita, meu Pai, os empresários, meu Deus, capacite, meu Deus, a cada homem e mulher, meu Deus, que está no teu propósito, Senhor. Eu determino, meu Pai, uma unção, um favor, meu Pai, para o teu povo, que essa madrugada, meu Pai, saia testemunhos poderosos, lindos, meu Deus, testemunhos, meu Pai, de casas, apartamentos, curas, salários, meu Pai, de testemunhos de novas pessoas aderindo, meu Pai, Senhor, o chamado do Eliaquim, meu Deus, pessoas assumindo, meu Pai, trabalhos poderosos, que a fé dela, meu Pai, seja, meu Deus, sustentada pelo Senhor, que o Senhor sustente essa fé, meu Deus, que ela seja sustentada, que a partir de hoje, meu Pai, ela será sustentada, meu Deus, pela fé que ela praticar. Eu abençoo, meu Deus, essa pessoa. Eu determino, meu Pai, um poder, eu determino uma graça, eu determino um favor, eu determino, meu Pai, que esse propósito de mudança será o maior até então das nossas vidas. Até então, nós não vimos ainda, meu Pai, um propósito
com uma geração de testemunhos como essa. Meu Pai, será tantos testemunhos que não haverá espaço para guardar, não haverá microfone para, meu Deus, entregar, não haverá, meu Deus, situações, meu Deus, meu Pai, pessoas, meu Pai, espaço no jornal para testemunhar de tanta gente. Meu Pai, um povo vitorioso, uma igreja forte, vitoriosa, que o Ministério Mudança de Vida, ele venha estar alastrado em cada município, em cada cidade, em cada país, meu Deus, que nós, meu Pai, venhamos a ter, meu Pai, homens de Deus, mulheres de Deus, que assumam a palavra, que preguem a mensagem, que amam sacrificar e muito mais obedecer, meu Deus. Eu consagro, meu Deus, e agradeço, Senhor, por essa madrugada, esse favor, esse presente, meu Deus. Isso aqui é um presente, eu vejo como um presente, meu Deus. Toda vez que eu estou aqui, meu Pai, é como fosse o meu aniversário. Meu Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus, porque eu não tenho como te agradecer. O impossível, meu Deus, é eu estar aqui. E o Senhor tornou tudo fácil. Tudo fácil, meu Deus. Que essa graça na minha vida e na vida do teu povo seja multiplicada. E que possamos, meu Deus, cada vez mais influenciar mais pessoas. Que a nossa vida seja um testemunho, um troféu para o Senhor apresentar. E que o Senhor apresente, meu Deus, e mostre a todos, meu Pai, que vale a pena te servir, vale a pena te conhecer, vale a pena, meu Pai, nos prostrar cada vez mais e nós ser colocados, meu Pai, nas cinzas, nas cavernas, meu Deus, porque é de lá, meu Deus, que aonde parece que não tem onde mais cair, é o que o Senhor fala, olha para cima. Olhe para cima, porque é de lá que virá o seu socorro. Nós estamos aqui olhando para cima, meu Deus, porque é de lá. Porque aquele que espera no Senhor renova suas forças, meu Deus. Estamos aqui sendo renovados. Meu Pai, estamos aqui olhando para o alto, porque é lá. É onde o Senhor está, meu Deus, que vai vir o meu socorro. Não é, meu Pai, da minha direita nem para a esquerda. Vai ser de cima que virá. Nós cremos nisso e por isso que estamos aqui. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos, meu Pai, e te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos deu. Que o Senhor continue nos abençoando, que essa quinta-feira seja de boas novas. Meu Pai, que aquilo que essa pessoa pedir, Senhor, ela pediu, ela venha receber ainda nessa quinta-feira, nessa sexta-feira. O Senhor não precisa estender, meu Deus. O Senhor não é um Deus, meu Pai, que se pega em números, em coisas que não é relevante. O que o Senhor quer é o nosso coração. O que o Senhor quer, meu Pai, é uma entrega verdadeira, é uma sinceridade, é uma honestidade. E que nós possamos, meu Pai, ser honesto e sincero. E que a partir daí, meu Pai, o Senhor pode nos elevar e nos honrar a patamares, meu Pai, que nós nunca vimos até então. Eu creio nisso. Eu abençoo a vida de cada um, meu Deus. E peço que o Senhor continue sustentando e abençoando a todos nós. E que hoje, meu Pai, seja mais uma pedrinha nesse muro. E que o Senhor nos sustente até o último dia desse mês. E que eu tenho certeza, meu Pai, que nós receberemos grandes bênçãos e grandes rompimentos. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. O Senhor teu pastor nada te faltará. O Senhor teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor guarda e te livre de todo mal, guarda a sua alma, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Que você seja honrado, que boas novas batam na tua porta, que situações que pareciam impossível, chegue por carta, telefonema, pessoas te procurem, chega por e-mail, eu não sei, mas que nós recebamos boas novas nessa quinta-feira, meu Deus. Seja uma quinta-feira de alegria, de gratidão e de mostrar, meu Deus, que o Senhor faz grande e forte qualquer pessoa na hora que o Senhor quiser. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.